tem uma profissão para isso? Você é uma consteladora jurídica, consteladora do fórum? Como é que funciona isso aí? Então, a constelação judicial, você primeiro precisa ser formada ter um certificado de consteladora familiar, mas aí você precisa alcançar outros requisitos, né? Você precisa ser mediadora, judicial ou extrajudicial, você precisa ser conciliadora, né? Você precisa ter algumas horas de experiência mesmo com a constelação. Então, a gente manda isso tudo para o tribunal e o tribunal me aceita como consteladora. Então, assim, além da constelação em si, tem que ter outros requisitos. No caso, eu sou pós-graduada em Direito Sistêmico, que é o que a gente chama de constelação sistêmica judicial, é o direito sistêmico. Por quê? Vamos lá. O Bert Hellinger criou a constelação familiar. Beleza, Sim. Isso lá atrás, igual o Mário mesmo já falou aqui com vocês. Só que o Sami, que é o juiz, o Dr. Sami, ele conheceu o Bert Hellinger, até um pouquinho de inveja aqui, porque ele conheceu o Bert Hellinger e ele viu o quanto que mudou a vida dele quando ele fez a constelação. E ele falou, gente, peraí, eu vou trazer isso pra dentro do fórum. E isso lá em 2010. Eu ia te falar, isso é novo, né? Isso lá em 2010. E aí, ele trouxe a constelação para dentro do fórum e, assim, ele teve um altíssimo nível de porcentagem em questão de acordos. Então, achei interessante você falar isso, da questão, não, eu nem vou mais separar agora, eu vou continuar casado. Porque não é o principal objetivo da gente. O objetivo da gente é só que as pessoas entendam o que elas realmente estão falando. Porque você tá brigando com a sua esposa, você tá lá num divórcio, você não tá escutando o que ela tá falando. E ela também não tá te escutando, se você for parar pra pensar. Então, a constelação é trazer do inconsciente pro consciente como que está acontecendo. E foi isso que o Sami fez. E aí ele percebeu, por exemplo, existem alguns livros dele já, ele percebeu, por exemplo, que numa questão de guarda, de divórcio, briga mesmo judicial, o filho tá lá no meio. Porque, Verdade. assim, independente, você é metade seu pai e metade sua mãe. Depois a gente entra nas questões de adoção e tal, mas agora, nesse momento, independente se é metade seu pai e metade sua mãe. Quando você tá numa discussão judicial, você e sua esposa, você pensa, não, meu filho só tem 6 anos. Gente, ele tá criando a personalidade dele, de 1 aos 8 anos de idade. E ele tá sentindo que tá acontecendo alguma coisa. Então, o que eles veem dentro da constelação é exatamente isso. E eu faço com bonecos. Por que bonecos? A constelação inicial, familiar, lá de Bert Hellinger, era com pessoas. Então, nós reuniríamos aqui 15 pessoas, 20 pessoas, e eu escolheria, sei lá, para ele. Vamos fazer a sua constelação. Escolhe alguém para ser o seu representante. E aí, o sistema dele ia começar a falar, literalmente. Então, a pessoa que ele escolheu sentiria a mesma coisa que ele sente, porque é sistêmico. Então, é como energia. Vamos usar a palavra energia para ficar mais fácil. O campo morfológico, que é o que a gente chama, é energia. Então, aquela pessoa sentiria aquilo. E ali, ela ia entendendo o que estava acontecendo. Então, chamaria um pai para ser representante, chamaria a mãe para ser representante. E ali, eles iam fazendo. Só que, Bruna, por que você decidiu fazer com bonecos, que o Bert Hellinger também aceita? Porque eu acho muito invasivo. E se tem a opção de fazer com bonecos, então tá eu e você, ou tá eu e você, e pronto, ninguém vai ficar sabendo disso aqui. Mas não, eu falo assim, não vai mudar o fato de ser uma pessoa sentindo e o boneco? Não, porque a pessoa sente. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a constelação, eu coloco, escolhe um para ser o marido. Aí a pessoa escolhe. Escolhe um para ser você. E agora escolhe um para seus filhos. Gente, eu não vou falar 100%, mas 99%. Coloca os filhos no meio da relação. Aí o filho fica para um lado ou para o outro. Ou ele vai puxar para o lado da mãe ou ele vai puxar para o lado do pai. Entendeu? E nisso, cadê a vida do menino? Cadê a vida da criança? A criança tá só olhando para a relação. E aí, lá na frente, não, eu fiquei no relacionamento por conta do meu filho. Isso lá na frente, uma hora ele vai saber. Problema psicológico, certeza. Nossa, meus pais ficaram numa relação falida por minha causa. Entendeu? Então, o que a gente faz, o que nós trazemos dentro da constelação familiar judicial é exatamente isso. Olha aqui, analisa. Olha como que você colocou os bonecos. A pessoa na hora fala, meu filho tá no meio. E eu coloco o processo. Eu falo, imagina que isso aqui é um sentimento. Coloca onde você quer. A maioria das pessoas colocam perto do filho. Então, o filho tá carregando o divórcio e o processo. E eles não têm nem noção disso. Na hora que vê isso, é perceptível, assim, é que eu tenho. Eles ficam assim, é mesmo, é isso mesmo. Então, o que eu faço é colocar no lugar.
Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá.